Sétimo, quanto mais provas anteriores você fizer, maior a chance de aprovação. Então, assim, fazendo as provas, então qualquer prova que você fizer na sua vida, de vestibular ou qualquer outro exame de que seja que tenha concorrência, né, que tenha um processo ali, se você fazer as provas anteriores, elas se repetem, elas têm um padrão, não muda absurdamente de um ano para o outro. E assim, na transferência você tem um histórico aí de 20 anos de prova. Pô, você fazer as 20 provas para passar? Não necessariamente, mas tenho certeza que se você fizer as 20, você, tipo, tem uma chance muito maior de passar na prova. Quantas provas você fez, Pedro? Olha, eu vou muito mais pela parte estatística da coisa, né? Pode ser um gosto pessoal de ser da área de exatas, de estar ligado a isso, mas eu acho assim, a estatística ela sempre é um farol voltado para o passado. Eu não vou prever o ano seguinte com 100% de certeza, mas eu vou ver qual é a tendência. Eu vou descobrir a tendência do viés da prova. Então, assim, eu fiz para a segunda fase da minha transferência, que era para pós, eu fiz todas as provas de todos os anos, todas as questões. Mas isso era porque, para mim, podia estar chovendo canivete, podia ter uma vaga só. Eu só precisava de uma vaga para ser aprovado. Mas a questão é, quando eu fui prestar a prova, a primeira vez, assim, como eu mencionei, eu tinha acesso a um material muito ruim, um material assim que era totalmente desconexo com o contexto da prova. Então, qual que foi a minha primeira lição ali? Bom, eu preciso tirar pelas minhas próprias conclusões quais são os conteúdos que a prova tem mais interesse. Então, o grande exemplo disso, inclusive, foi uma coisa que eu incluí nas minhas aulas preparatórias para a primeira fase de transferência externa de exatas, né? É, que é a recorrência de cada um dos tópicos. Então, eu mencionei um pouco aqui para trás no vídeo, de que, assim, a gente tem para exatas em cálculo um, eu sou professor, a gente tem cálculo um, a gente tem funções básicas, né, trigonométrica, modular, enfim, várias. A gente tem limite, derivada integral. Se a gente for analisar quanto tempo você vai perder para estudar cada coisa, você vai perder muito tempo só em funções, para aí depois você estudar limite e derivada integral. Esse foi o meu grande erro em 2016. O material que eu tive acesso não me instruiu de maneira nenhuma qual que era a tendência da prova, qual que era o gosto da prova. Eu descobri isso sozinho. Então, depois que eu descobri, eu passei isso para frente. Então, de cálculo 1, ela tende a cair muitas questões de derivada. Imagina eu, uma semana antes da prova. Você acha que eu vou estar fazendo questões de funções que das 24 questões caem apenas duas? Não. Eu vou estar fazendo questão de derivada, que caem de 8 a 10 questões. Porque eu sei que quando eu chegar lá, isso eu sei por quê? Porque eu fiz muita prova. Quando eu chegar lá, eu sei que as duas primeiras são de função, que depois a prova ela vence num padrão, né? Ela faz as duas primeiras questões de funções, depois ela faz uma série de questões de limite, aí ela passa para a maior parte de derivada e ela sempre termina com integral. Você começa a saber, você chega na prova, você está familiarizado, inclusive, com a fonte que está sendo usada na folha. Essa era uma prática, assim, pode parecer toque, assim, uma coisa meio, mas era o ponto, assim, eu tinha muita insegurança com relação ao fato de eu estar preparado ou não. Então eu parava e falava assim, pô, estou estudando, mas eu não sei se eu estou preparado. E aí eu comecei a pensar, falei assim, meu, à medida que eu consegui fazer as questões, que eu consegui aumentar a minha nota, enfim, e perceber que as coisas estão fluindo, esse vai ser um sinal de que eu estou no caminho certo.